Eu sou Silvana Torres Eu sou Márcia Padilla. Eu sou Adriana Silveira. e nessa segunda temporada do Associação Livre, nosso objetivo é trazer temas relevantes da contemporaneidade. Sejam bem-vindos ao podcast Associação Livre. No episódio de hoje, temos a honra de receber uma voz de destaque nas conversas sobre psicanálise, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Sérgio irá compartilhar suas reflexões sobre o cenário atual da psicanálise no país, o impacto das novas formações acadêmicas e a importância ética psicanalítica em uma sociedade em constante transformação. É com grande satisfação que apresento o Sérgio Eduardo Nick. Sérgio é psiquiatra e psicanalista especializado em crianças e adolescentes com formação pela Associação Internacional de Psicanálise. É membro titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Sérgio também atua como representante latino-americano do Conselho da IPA, contribuindo significativamente para o campo da psicanálise. Sérgio, qual a sua análise do cenário atual da psicanálise no Brasil? Além disso, qual a sua opinião sobre a crescente oferta de bacharelados em psicanálise no país? Esses cursos estão contribuindo para a formação adequada de novos profissionais ou gerando preocupações quanto à qualidade do ensino? Muito bem, essa é uma pergunta bem importante para que a gente possa comentar, e é claro que eu vou fazer uma análise muito pessoal. Eu acho que para pensar o cenário da psicanálise no Brasil atual, a gente tem que separar um pouco, né, a psicanálise e o campo psicanalítico de uma forma um pouco mais dividida e, portanto, esquemática, de forma a permitir que a gente possa analisar cada um. Então, a gente pode separar esse campo nesse sentido da sua pergunta, na psicanálise enquanto uma disciplina teórica, a psicanálise como uma terapia e a psicanálise propriamente dita, né, como ofício psicanalítico, o ofício de psicanalizar. Nesse sentido, o que a gente vê em termos de disciplina teórica, a gente vê muitas coisas vivas, em desenvolvimento e em crescimento. Eu me lembro que, lá pelos meus começos, né, do século XXI, pensando o que a gente teria que fazer em termos de desenvolvimento no Brasil, é que a gente tinha poucos teóricos que realmente publicavam sobre psicanálise. Hoje a gente tem vários teóricos de várias linhas diferentes e muitos desenvolvendo linhas de pesquisa teórica importantes. E, com isso, eu acho que a gente está com um panorama bastante ativo, rico, e eu penso que vai gerar frutos, né? Por exemplo, nós temos internacionalmente um prêmio chamado Sigourney, que é uma pessoa muito rica que se beneficiou muito da psicanálise, criou um prêmio, criou uma fundação para poder fomentar o desenvolvimento da psicanálise mundial. E a gente já tem, infelizmente, o nosso querido falecido Roosevelt Cassorla, que ganhou esse prêmio. A gente tem um Cláudio Iziric, por tudo que fez, que ganhou esse prêmio também, o que mostra uma relevância do que se faz em termos de psicanálise brasileira para o mundo, né? É óbvio que toda a minha visão ela é um pouco parcial na medida em que sou um psicanalista IPA e entendo o que se passa fora do campo da IPA como um campo que eu tenho pequena capacidade de compreensão, né? Eu conheço alguma coisa, eu leio alguma coisa, mas eu não conheço tanto quanto eu conheço a psicanálise IPA, né? O segundo sentido, que é o sentido da terapia, a psicanálise enquanto uma terapia, que a gente chama terapia de orientação psicanalítica, eu acho que ela vai muito bem. Ela vai muito bem no sentido, primeiro, da gente ter sofrido com a Covid-19 um aumento muito grande da demanda por terapia, da consciência da saúde mental e, principalmente, da consciência de que as pessoas podem se beneficiar de um trabalho terapêutico. E, nesse sentido, eu acho que a gente está com um panorama bastante, digamos assim, favorável, né?
Óbvio, né, que a gente tem competição de outras terapias e elas também estão aí buscando aparecer, buscando se posicionar no campo das terapias, e há uma competição que às vezes nos traz alguma vantagem, às vezes nos traz alguma desvantagem. Eu diria, dentro do campo científico e basicamente do campo político, das indústrias, né? E principalmente da busca de uma hegemonia, a gente tem certas terapias que estão sendo mais privilegiadas, por exemplo, dentro da psiquiatria. E nós temos, obviamente, né, dentro do campo da cultura, as terapias psicanalíticas tendo mais privilégios. O terceiro ponto que a gente tem que pensar, e talvez se embrenhe um pouco na segunda pergunta que você me fez, que é toda a questão do ofício do psicanalista. O ofício de psicanalizar, propriamente dito, que não tem a ver com a ideia de uma cura, que não tem a ideia de um bem-estar. O ofício psicanalítico é muito mais uma busca de um encontro com o inconsciente, um encontro com o desejo, que cada um possa ter um mínimo de acesso ao seu desejo e daí por diante. Senão, se eu começar a falar sobre isso, vou falar sem parar. Mas no sentido assim, que o ofício do psicanalista ele é muito limitado. E eu vou falar mais à frente, né, sobre ações afirmativas e tal, como que isso pode ampliar um pouco o campo, mas ainda limitado, de uma forma limitada. Você formar um psicanalista, fazer com que alguém realmente se forme como psicanalista, é um trabalho que demanda muito tempo, que não tem tanta demanda no sentido do público em geral, traz em si toda uma série de questões que são de difícil resolução. A gente está vivendo um mundo onde é muito difícil que alguém se coloque nesse lugar, se debruçar sobre si mesmo, né? De ter tempo de fazer isso. Vai um pouco nessa contramão. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que pensar em boas universidades, universidades que estão buscando mais a coisa do lucro e que, portanto, não importa muito ou tanto a questão da qualidade. Então, nesse sentido, os bacharelados nunca vão formar um psicanalista, vão formar sempre alguém conhecedor de psicanálise, muitas vezes bons teóricos de psicanálise. Você vê que a gente tem excelentes mestrados e doutorados em psicanálise em várias universidades de ponta aqui do Brasil, e que eles formam teóricos muito potentes, muito capazes de pensar psicanaliticamente e desenvolver linhas de pesquisa bastante interessantes, seja de pesquisar um Ferenczi, que até pouco tempo atrás era pouco pesquisado, seja no sentido de olhar para um autor mais moderno e ver como é que ele se relaciona, teoricamente, com autores mais estabelecidos e tudo mais. A grande questão para mim é se esses bacharelados começarem a funcionar não como um início de uma formação psicanalítica que abrange muito mais do que apenas cursos teóricos, né? Ou se alguém vai tentar fazer com que essas pessoas se tornem psicanalistas. Temos dois riscos aí, no meu ponto de vista. Para não falar de todos, né, que tem outros, né? O primeiro é uma certa banalização da psicanálise. E banalização no sentido de que é algo que qualquer um pode fazer. Isso não é verdade. Psicanálise é para poucos, né? E, nesse sentido, se pessoas formadas com pouco instrumental para se tornar um psicanalista, se começa a ir para o campo e começa a atender gente e tal, os fracassos vão ser muito maiores do que os sucessos. Então, nesse sentido, eu acho que é um risco para a nossa imagem, para a imagem da psicanálise. Mas não creio que seja algo que a gente possa fazer muita coisa, não. Sérgio, de que maneira você vê a relação entre a tradição e a inovação no ensino e na formação em psicanálise? Como você acredita que essas duas vertentes podem coexistir e se complementar, especialmente em contexto de rápidas mudanças sociais e tecnológicas? Gente, essa pergunta é boa e bastante difícil e complexa, né? Porque vai passar por muita coisa do que eu estou vivendo na IPA.
Obviamente, né, que quando a gente fala em tradição, em geral, a palavra tradição, ela é carregada de preconceitos. Ela surge como alguma coisa assim de manter estándares, manter ideias que já são consideradas ultrapassadas, antiquadas, né? Para mim, tradição quer dizer aquilo que foi sendo estabelecido, foi sendo reconhecido como cânones da psicanálise, aqueles que realmente a gente deve abraçar, compreender e ir fundo. Um deles é, obviamente, a questão do inconsciente. Há uma tradição que qualquer psicanálise, que se queira psicanalítica, ela deve estar sempre ligada a exatamente pensar os funcionamentos mais inconscientes de cada sujeito e permitir que o sujeito possa mais e mais incorporar ao seu eu aspectos pulsionais inconscientizados ou impedidos de se tornar consciente, né? Esse é parte do trabalho psicanalítico. Inovação, a gente tem muitas inovações. A gente tem vários autores pelo mundo que foram desenvolvendo técnicas de trabalho que hoje são algumas até já tradicionais também, né? Outras ainda em franco desenvolvimento, né? Por exemplo, um trabalho de um Ogden para desenvolver a teoria britânica mais bioniana da psicanálise, ou um trabalho do Roussillon, que tenta explorar cada vez mais os acessos ao narcisismo primário, fazendo uma comunhão entre o narcisismo primário proposto por Freud e o narcisismo primário via todos os pensamentos que o Winnicott foi desenvolvendo. E, a partir daí, ter uma proposta clínica que permita usar a tradição para inovar. E, a partir daí, propor algo novo, algo clínico e que vai nos ajudar muito, por exemplo, nos pacientes como Si, ou na clínica do vazio. Enfim, então, eu acho que essas duas coisas elas estão sempre articuladas umas com as outras. Há questões ligadas às inovações que são um pouco mais complexas, né? A gente acabou de decidir, o board da IPA decidir, no final de julho, o quanto de psicanálise online é possível, né, numa formação analítica. Isso vem depois de 5 anos de 2 task forces, que são forças-tarefas criadas pela IPA, com eminentes psicanalistas para pensar a questão de como é que se pensa, como é que se faz, como é que se preconiza uma análise online. Se você pensar no jovem, o jovem está muito mais entranhado nesse mundo do que nós, ou pelo menos eu, que já sou um pouco mais velhinho. Mas, obviamente, que a gente tem que pensar quais são as diferenças entre você atender uma pessoa dentro do seu consultório, com a presença do corpo, a presença dos movimentos, a presença da tridimensionalidade e tudo mais. Enfim, essas duas forças-tarefas, a primeira não foi aceita, né, que propunha 100% de online, e a segunda começou pedindo 25%, acabou chegando num 50% que se pode fazer, e até 25% de presencial, desde que se explique por que essa necessidade. 8 meses, esse board atual ficou discutindo essa questão, ouvindo gente de todo o mundo. A gente abriu várias conversações ao longo desses 8 meses. A gente recebeu carta de gente da América Latina, de presidentes europeus. A gente discutiu a questão e, com isso, a gente chegou a um nível mínimo, né, de acordo. E é nesse sentido que a gente tem uma tensão entre a tradição e a inovação. Ou seja, há muita gente dentro da IPA que vai preconizar a tradição, que vai lutar pela tradição, enquanto outros vão lutar pela inovação. E aí a gente chega, e é o meu cargo, hoje em dia muito político, de pensar como é que a gente vai criando condições de fazer com que todos aceitem alguma inovação. Por exemplo, a gente sabe que os psicanalistas franceses, eles são radicalmente contra qualquer análise online.
enquanto a gente tem alguns analistas, por exemplo, americanos, né, que são totalmente favoráveis à total análise, eu estou falando da análise sempre didática, análise de formação, tá? São totalmente favoráveis à análise de formação online. Então, são dois mundos muito difíceis de se encontrar e discutir, porque são mundos bastante de compreensão de mundo, de compreensão do que é uma psicanálise didática, do que é um trabalho analítico, muito diferentes. Então, é bastante difícil de pensar. Por exemplo, quando você fala de mudanças sociais, a gente tem cada vez mais uma inserção do social dentro do campo psicanalítico, de poder pensar como o sujeito é um sujeito social, é um sujeito que vai ter uma interferência, vai ter um mergulho da cultura que vai fazer com que ele, inevitavelmente, tenha que pensar no seu contexto social e se adequar no sentido não de aceitar aquilo, né, mas ver a melhor forma de inserção, de interlocução com esses meios. Oi, Sérgio. Vou Oi. trazer um assunto que já foi capa da revista Veja algumas vezes, né, anunciando o fim da psicanálise, né, mas ela está aí há mais de 100 anos, mesmo na contramão, né, como tu já falasse um pouco de tantos novos tratamentos ou medicação e exigências, né, de mudanças rápidas na nossa sociedade atual. E então, com tantos desafios, qual é o prognóstico do futuro da psicanálise, na tua visão? Eu sou um péssimo respondedor a essa pergunta, porque eu sou um inveterado otimista, talvez até um otimista utópico, no sentido assim de acreditar que a gente, enquanto o ser humano existir, vai existir o inconsciente e vai existir alguém que vai ter que estar ali de alguma maneira para trabalhar em cima disso. Então, nesse sentido, para mim, eu acho que a psicanálise veio para ficar. Eu sei que, nesse sentido, eu contradigo Freud. Freud sempre foi um sujeito mais pragmático, mais realista, talvez, do que eu, que sempre disse que, em algum momento, vai surgir alguma outra coisa que vai substituir a psicanálise. E se vier bem, se for uma coisa boa, for uma coisa que inove, que traga algo mais, que traga mais riqueza, né, do que a psicanálise traz, vai ser muito bom. A questão para mim, né, do futuro da psicanálise é como é que cada um vai agir no sentido do seu desenvolvimento. E para isso você tem sempre ação muito mais no campo da destrutividade, no campo da fragmentação, no campo do instinto de morte, como você vai ter o outro lado, né, que são ações mais construtivas, ações mais agregadoras, no campo, que eu diria, do instinto de vida. Isso faz parte de qualquer ação no mundo, onde você vai encontrar essas duas vertentes, né, se abraçando, se degladiando, se interpondo uma outra, e quanto mais a gente puder ir fazendo com que aquilo que a gente acredita que seja positivo na psicanálise possa vigir, que a gente trabalhe nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, esse podcast é um exemplo disso, né? Tentar fazer uma divulgação de como é pensada a psicanálise, como cada um vê as questões que nos rodeiam. E com isso a gente vai divulgando ideias, pensamentos, pontos de vista e colocando essas coisas em debate, digamos assim, no ambiente sociocultural e no ambiente psicanalítico como um todo. Há muita gente, né, que diria um pouco diferente de mim, por exemplo, vai dizer que a psicanálise como ofício ela é fadada ao fracasso, uma vez que ela é muito elitista, ela é para poucos, ela não se encontra, não casa muito bem com o ambiente que é tecnológico, de compressão do espaço-tempo, da aceleração do tempo, das demandas por soluções rápidas e, principalmente, né, uma tentativa de apagamento do mal-estar. O que a psicanálise oferece não é um bem-estar. O que a psicanálise vai sempre oferecer é que cada um possa se confrontar com o mal-estar e podendo conviver com menos
defesa, com menos recalque, com menos negação, com menos fragmentação e cisão, enfim, de poder conviver mais com isso que a gente chama hoje do sujeito em devir. O sujeito em devir é aquele que vai se transformando de acordo com as coisas que ele apreende do seu meio, que ele pode interferir no seu meio e que ele pode aprender do seu desejo. E a gente sabe que o desejo ele é sempre alguma coisa que você vai aprender um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas ele, como um todo, ele sempre estará fadado ao fracasso, né? Você está falando dessa dificuldade, né, de lidar com o mal-estar. Na sociedade líquida, né, que vivemos, segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, qual a sua perspectiva, né? Como você poderia situar a ética da psicanálise na sociedade moderna? Sua pergunta, ela junta duas coisas que são um pouco, digamos assim, que tenta me conduzir para uma forma de pensar. E, portanto, eu vou fazer um passeio para fugir dessa proposta. Vou ver se eu caminho um pouco em paralelo com isso que você está perguntando, apesar da pergunta ser muito atual e muito fundamental que a gente busque respostas, né? Para falar da ética da psicanálise, há várias formas de se pensar isso, né? É fundamental que a gente pense na ética do inconsciente, que a gente pense na ética do desejo, o que faz com que qualquer psicanalista, no seu agir no mundo, deva agir em consonância com essa ideia, né? Com essa compreensão do que é ser psicanalista. Ser psicanalista é compreender que somos regidos por algo que nos escapa e que, portanto, a gente, no nosso agir, seja enquanto psicanalista num consultório, seja como um psicanalista na polis, que a gente vai ter que fazer o tempo todo é seguir essa compreensão e falar nesse sentido, o que faz com que a questão da sociedade líquida, como escreveu Bauman, né, se torne uma coisa ainda mais complexa para que o psicanalista possa agir. A sociedade líquida, a questão do amor líquido, é como se fosse uma consequência da inserção da psicanálise na cultura, que vai dizer do desejo de cada um como um desejo que é de difícil apreensão, fazendo com que os comportamentos da cultura atual sejam um comportamento de muito pular de uma coisa para outra, porque qualquer coisa é qualquer coisa. E, nesse sentido, vai fazer com que as relações que cada um estabelece com o outro sejam relações de muito pouco compromisso com o ser humano com o qual a gente está. Enquanto que nós, psicanalistas, a gente tem um compromisso muito forte com o ser humano que nos procura, com o ser humano com os quais a gente convive. E o compromisso é de estar junto, é de ficar ali, é de não ser um psicanalista líquido, é de não ser um psicanalista que não se compromete com aquele que ele está se relacionando, né? Seja com o ser humano que o busca no consultório, seja as pessoas com quem ele vai se relacionar, seja no sentido de que agir no mundo que ele vai, digamos assim, buscar. Eu vou dar um exemplo próprio, tá? Que é um mau exemplo, mas fala um pouco da minha trajetória, já que sou eu que estou sendo entrevistado, deixa eu falar um pouco de mim, né? Eu, desde 2001, 2002, quando eu fiz todo um trabalho de tentar trazer o Congresso da IPA para o Rio, numa época que os maiorais lá da IPA diziam que não iam fazer um congresso de psicanálise numa cidade onde se matam crianças. A gente estava com a tragédia da Candelária aí espalhada mundo afora, né? E eu sei que eu, com um grupo muito grande, eu era só um dos poucos que falava inglês minimamente, nunca falei muito bem inglês, mas enfim, terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, eu tinha um contato maior e tal, e fomos lutando para mostrar que em todo lugar se mata crianças, em todo lugar há violência, há tragédias, né? Atribuir isso ao Rio de Janeiro seria um pouco equivocado, e a partir daí a gente conseguiu fazer com que o Congresso fosse realizado no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro.
E a partir daí eu comecei a me comprometer com algumas coisas da IPA, e eu ocupei cargo aqui, cargo ali, acabei sendo chamado para ser vice-presidente com a Virgínia, e foi uma vice-presidência onde eu me senti sempre muito incluído em todas as decisões. A Virgínia é uma pessoa de uma generosidade, assim, de uma capacidade de trabalhar no horizontal, como poucos eu vi na vida. E, portanto, eu pude sempre dizer o que eu pensava, mostrar o que eu achava importante e tudo mais. E quando terminou isso, né, eu disse, ufa, meu trabalho está pronto, está acabado, né? Deixa eu me dedicar à família, ao consultório, a escrever um pouco, que eu escrevi muito pouco na vida e tal. Até que eu me dei conta que a IPA, por algumas questões que, enfim, não cabe aqui colocar, estava abandonando algumas das coisas que eu pensava que eram importantes. E aí, pouco a contragosto, né, eu voltei, me candidatei, e hoje eu sou representante no board da IPA. E hoje no XCOM também. Dá muito trabalho, eu passo o dia inteiro conversando, trocando WhatsApp, trocando e-mails, reuniões toda semana, viagens que você tem que fazer, que podem pensar que é uma coisa muito boa, que você tem direito a viajar e tal. Você viaja, chega lá, entra numa reunião, entra num grupo, começa o board, termina o board, você já está voltando, né? A menos que você não tenha que trabalhar ou tenha tanto dinheiro que você possa não se comprometer com o trabalho clínico, né? Mas a gente tem esses dois compromissos. Eu considero que minha volta, nesse sentido, é uma volta implicada, essa implicação que eu tenho com o que eu acho que é importante da minha ação no campo psicanalítico, como eu vejo tanta gente tendo ações também muito importantes no campo. Não fique de fora. Acompanhe nossas redes sociais e visite o site da Febrapse para acessar conteúdos exclusivos e ficar por dentro das novidades. Junte-se a nós na promoção de uma psicanálise mais integrada e dinâmica. Febrapse, um lugar de troca, desenvolvimento e transformação. Sérgio, frente ao surgimento de tantas organizações de contextos diferentes, como graduações, cursos de especialização, trabalhando com a psicanálise, como é que você posiciona as instituições psicanalíticas que prezam pela formação e pela ética psicanalítica? Olha, se a gente pensar nesse mundo líquido, onde muitas vezes vale muito mais a imagem que você passa do que o verdadeiro fazer, eu acho que as sociedades que buscam, por exemplo, promover uma formação psicanalítica onde, ao menos, o tripé, né, análise didática, supervisão de caso clínico, seminários teóricos, esteja bem fundada e bem, digamos assim, ministrada por seus membros, né, eu acho que essas sociedades elas têm uma vantagem sobre outras que vão formar psicanalistas, como eu falei um pouco mais atrás, que eles não vão vingar por muito tempo. A gente sabe que, para ser psicanalista, eu falava isso outro dia numa aula, é fundamental que você tenha uma análise profunda que permita a você não ficar muito refém da própria resistência do analista. A gente sabe que a resistência ela é sempre do analista. O paciente, na sua associação livre, ele vai falando, e ele vai resistir aonde o analista resiste. Aonde o analista não é capaz de ouvir, de ter uma escuta daquilo que está sendo dito, porque aquele determinado ponto, né, entra num ponto cego dele que ele é incapaz de responder, ele é incapaz de ter uma ação outra que não a cegueira, a não escuta. Então, nesse sentido, eu penso que uma psicanálise que a gente entenda, né, que vá ir mais profundo na sua compreensão e que vá fazer com que o analista possa parar para pensar a cada momento da sua prática, né, se ele está entendendo aquilo, se aquilo não está esbarrando num ponto onde ele não está dando conta. E aí o analista vai voltar para uma análise, ou vai pedir uma supervisão,
ou vai conversar com um colega mais experiente para tentar ver o que está acontecendo. Essa é parte da ética psicanalítica que, se você pensar numa formação que visa apenas o lucro ou que visa apenas a possibilidade da pessoa dar um tipo de aconselhamento e tal, é completamente diferente. É completamente diferente do fazer psicanalítico como eu o entendo e como a gente tenta veicular nas várias sociedades, nas várias possibilidades que a gente tem de trabalhar no campo psicanalítico. E eu não estou falando aqui, obviamente, né, das outras ações, né? O psicanalista ele não tem uma ação somente no seu consultório, ele tem ação dentro da própria sociedade, tem ação via publicações, ação via congressos e uma ação propriamente dita na polis. É óbvio, né, que nós, enquanto psicanalistas, a gente tem uma ação na polis que ela é peculiar. O psicanalista ele tem que resguardar um pouco da sua possibilidade de estar como psicanalista clínico na sua ação na polis, no sentido de um certo resguardo de si, no sentido de uma exposição que não seja uma exposição exagerada de si, penso eu. E isso vai muito na contramão, né, do que é estar na cultura hoje. Estar na cultura hoje não é mais penso, logo existo. Hoje é muito mais o posto, logo existo. E, enquanto tal, né, aquele que posta menos, aquele que aparece menos, ele vai se sentir um sujeito em desvantagem em relação aos outros. Aquele que vai fazer uma boa propaganda do seu fazer, ele vai ter uma vantagem. E a gente sabe, né, que se você tem um bom assessor de imprensa, se você tem um bom tutor para te ajudar na mídia social, a fazer uma boa propaganda, boa apresentação de si, isso vai se confrontar lá na frente, quando o paciente chega e o paciente diz, ué, mas nada disso do que eu tinha pensado. Ou vai entrar numa coisa enganosa, né? Porque você está falando de pessoas que não tiveram essa oportunidade de uma formação padrão. Eu não vou falar só IPA, não, porque não é só a IPA que tem um padrão de excelência na formação. Existem várias outras aqui no Brasil que também têm, né, que prezam pelo bom padrão da formação. Eu posso falar da IPA porque é a que eu conheço mais e pela qual eu luto mais. Então, nesse sentido, eu acho muito boa a sua pergunta, porque nos permite tentar, pouco a pouco, fazer um mínimo de diferenciação entre uma coisa e outra. Eu me lembro que quando eu estava ainda na FEBRAPS, tempos idos, a gente estava às voltas com uma sociedade de psicanálise ortodoxa que tinha uma formação que durava 6 meses, a formação psicanalítica, e que, concomitante a isso, a gente soube de 30 mil psicanalistas listados aí em uma associação que os considerava a todos psicanalistas. 30 mil. A IPA, no mundo inteiro, não tem um terço disso. Tem um pouco mais de um terço disso, mas enfim. E ao longo de tanto tempo. E aí, nesse sentido, o que é uma coisa, o que é outra? É difícil de falar, é difícil de criticar, né? Mas a gente imagina que alguns desses 30 mil nunca vão fazer psicanálise propriamente dita. Uns poucos vão descobrir as dificuldades de fazer psicanálise propriamente dita e vão buscar talvez uma formação, assim como a gente sabe que um sujeito que termina uma universidade, um mestrado, um doutorado, uma graduação, né, ou uma pós-graduação em psicanálise, né, ele não necessariamente está pronto para fazer clínica, a menos que ele entenda que há algo mais do que isso necessário para praticar a clínica. Você não acha que isso acontece exatamente porque existe uma confusão entre a disciplina do processo educativo, né, e uma abordagem de tratamento com uma formação? Como você falou, assim, existem diversas instituições psicanalíticas, não só a IPA, que prezam e zelam pela formação de psicanalista, mas que talvez exista, na grande massa, né,
um desconhecimento do que efetivamente seja psicanálise. E aí pegam a disciplina como a psicanálise em si. né? O que tu achas? Tem vários colegas, né, que dão grupos de estudos, né, por exemplo, de psicoterapia psicanalítica. E com muitos com os quais eu conversei, eles diziam assim: olha, a gente publica livro, a gente dá aula online, a gente faz grupo de estudos e tal. A diferença daqueles que vão se tornar clínicos para os que não vão se tornar é algo que é muito sutil e que os franceses chamam de passe, né? A formação psicanalítica na França, ela é muito diferenciada da formação que a gente dá, né, que é basicamente o modelo Eitingon, né? O sujeito vai fazer análise. E se no meio do caminho ele começa a descobrir em si que ele tem o desejo de seguir aquele lugar de psicanalista, até o momento que, dentro da própria análise do sujeito, o analista vai dar o passo para ele. Eu acho que você pode ser psicanalista. Vai fazer a formação. Aí o sujeito vai entrar em formação, porque ele já fez uma análise onde vários dos percalços que nos levam a esse lugar já foram ultrapassados, né? Já foram minimamente analisados. Eu conheço gente que está fazendo algum desses cursos, né, mais de pós-graduação, que tem um comprometimento muito claro, muito rico e muito profundo com o fazer psicanalítico. Vão dar bons clínicos. Fizeram coisas tais como análise, supervisão ao longo do seu processo. É diferente do sujeito que pensa que vai entrar num curso qualquer de psicanálise teórica e vai sair dali psicanalista. Esse é um engodo. E desse engodo nós temos que falar, sempre. Bom, eu queria te pedir para falar um pouco, Sérgio, sobre a relação entre as instituições de psicanálise e as universidades. Na tua opinião, essa parceria é benéfica para ambas as partes e para a formação dos psicanalistas? Claro que isso vai depender, né, da forma como essa parceria vai se dar. Quando eu me formei médico, eu me lembro que um dos diretores lá do Instituto de Psiquiatria era o Eustáquio Portela Nunes, eminente psicanalista, eminente teórico, uma cabeça assim como poucas vi na vida, né? E quando terminou o internato em psiquiatria, né, ele convidou alguns que quisessem fazer o que ele chamou de aperfeiçoamento em psiquiatria, que nada mais era de tentar ensinar como se dava a psicanálise no sentido dos seus preceitos para fazer psicoterápico de origem psicanalítica. E foi muito boa essa parceria, porque ele era um membro da SPRJ, ele era um analista de data, e ao mesmo tempo ele estava vendo quem que ele achava que poderia se tornar psicanalista. Para mim foi um ensinamento assim valiosíssimo, e eu acho que foi uma parceria muito produtiva. Nesse sentido, eu acho que tanto as universidades elas se beneficiam da presença de psicanalistas lá dentro, pessoas que possam, de fato, veicular uma psicanálise mais viva, mais calcada no inconsciente, no sentido assim de promover mudanças e não falar apenas o que eu chamaria de uma certa masturbação teórica, de ficar rodando em torno de temas que já foram suficientemente abordados e mastigados. São linhas de pesquisa que, no meu ponto de vista, não acrescentam mais tanto ao campo, porque já está muito saturado o pensar essas coisas. É diferente, né, de um colega, né, que se nutre de ensinamentos que psicanalistas que não estão nas universidades e vão utilizar esses ensinamentos para pensar, lecionar e desenvolver os seus cursos dentro da universidade. Eu já falei do Sion, já falei do Roland Levin, pensei no Dominique Scarfone, por exemplo, que é um
é um sujeito que falou bem de trauma, que é um tema bastante novo, é velho e é novo ao mesmo tempo, né? Hoje em dia a gente tem uma capacidade muito maior de compreensão do trauma e sua influência na formação do psiquismo e na formação de patologias psíquicas mentais. Ou pessoas tais como Marianne Bolleber, que é uma grande pesquisadora da prática psicanalítica, uma vez que na Alemanha o governo paga a formação psicanalítica, paga a análise didática, né? Paga somente 3 sessões, o sujeito paga uma das sessões, mas para isso foi preciso que aquele pessoal que estava desejoso de colocar a psicanálise como uma das terapias que pudessem ser pagas pelo sistema governamental de saúde, né, tinha que provar para eles. Então, ela fez muita pesquisa em torno da depressão, por exemplo, né, da validade da psicanálise na abordagem dos transtornos depressivos, né? E tem, hoje em dia, no site da IPA, a gente tem mais de 400 inserções de pesquisas que foram feitas, por exemplo, com o Mark Sons. Meu primeiro congresso da IPA tinha uma tarde inteira dedicada à pesquisa psicanalítica, e o Mark Sons, na época, estava coordenando esse painel, né? E gente de todos os lugares do mundo trazendo pesquisas que vão acrescentando não só a pesquisa no campo clínico, né, esse campo mais da terapia, da busca da solução de desordens reconhecidas pela psiquiatria, né, mas pesquisas no campo também do saber teórico. E esse tipo de troca entre a universidade e a sociedade de formação psicanalítica é muito importante, é muito rico e vai trazer, com certeza, vantagem para ambos os dois campos, né? É diferente quando a gente pensa, né, numa universidade que se imagine capaz de formar psicanalistas apenas com curso teórico. Aí a gente tem uma desvantagem, e aí a gente vai entrar em toda a questão de como o ensino foi sendo apropriado, não mais como algo que o governo toma conta e o governo meio que patrocina essa possibilidade de ensino e pesquisa nas universidades, vai virar um negócio. E a gente sabe que toda vez que vira um negócio, pode tanto promover crescimento, promover algum tipo de enriquecimento educacional para a população, como pode ser alguma coisa que leve ao que a gente chama de uma certa banalização da psicanálise. Sérgio, eu gostaria de saber agora como que você vê a prática profissional da psicanálise nos dias de hoje e se você é a favor da regulamentação da psicanálise como profissão e quais seriam os prós e contras dessa regulamentação. Eu sou contra a regulamentação da profissão de psicanalista. E digo por quê? Porque psicanálise não pode ser regulamentada. Uma profissão, né, que se ancore, né, em cânones, tais como a ética do desejo, a ética do inconsciente, o trabalho na transferência, o trabalho que não propõe, não promete bem-estar, não propõe melhor ao sujeito, propõe que o sujeito possa se pensar, se conhecer e, a partir daí, ir podendo ampliar sua capacidade de absorção de tudo aquilo que o envolve enquanto sujeito, né? Não pode ser regulamentado. A psicanálise ela é fundamentalmente revolucionária. O segundo ponto, que eu acho que ela não será, é porque se ela for, a gente está em grande desvantagem. Os grupos que estão tentando regulamentá-la são grupos que têm muito mais força política, estão preparando, como se diz, projetos de lei e coisas assim, que os beneficiam, que não vai nos beneficiar. A nossa inserção no campo político, legislativo, ela é muito fraca. Então, nesse sentido, a regulamentação, se ela vier, não vai ser uma regulamentação que nos ajude em muita coisa. Eu não vejo como
né, a gente possa ter uma regulamentação da psicanálise que seja minimamente protetora do ofício psicanalítico. Nesse ponto, eu sou um pouco mais polêmico, na medida em que eu não acho que a psicanálise seja exclusivamente para médicos e psicólogos. Eu acho que a psicanálise, como terapia, ela deve ser exclusiva dessas classes. Mas a psicanálise, como ofício, ela não deve se circunscrever a esse lugar que tanto a medicina como a psicologia permite. Eu posso, enfim, tentar discorrer sobre isso bastante, mas eu acho que é bem sabido como o importante é a capacidade de cada um de acesso à sua possibilidade de virar um psicanalista a partir da sua análise pessoal. Isso dá em gente, não dá em profissionais dessa ou daquela área. De novo, eu responderia a primeira pergunta dividindo ela entre terapia e ofício. Enquanto terapia, eu acho que ela vai bem, principalmente aqui no Brasil. Apenas no que a gente chama de terapia, psicoterapia, a gente usa os preceitos psicanalíticos, né? Associação livre, transferência, vai ter que deixar a regressão muitas vezes de lado, porque eu acho que precisa uma frequência maior para que você possa ter um mínimo manejo da regressão. O trabalho sobre o infantil, eu acho que ainda é possível numa terapia, né? Você sabe que o que se transfere numa análise é o infantil de cada um. E isso é possível de haver um certo nível de transferência nas terapias. Agora, o sujeito que vem para uma terapia, ele, em geral, até que ele se dê conta e comece a reclamar do seu psicanalista, que ele não está lhe dando o que ele queria, ele vem para uma melhora do seu bem-estar e ponto, ou para um fim do seu sintoma e ponto. E que só com um trabalho mais longo é que ele vai se dando conta que não basta acabar um sintoma. Para acabar um sintoma vai surgir outro. Vai ter um mal-estar, que ele vai diminuir aquele mal-estar, por exemplo, uma dificuldade sexual, e daqui a pouco vai surgir uma outra. O que faz com que a perspectiva da terapia psicanalítica, ela é, assim como qualquer uma outra terapia, limitada. E a nossa capacidade de produzir estranhezas, produzir sintomas, produzir atos falhos, produzir sonhos, e daí por diante, ela é infinita. Ela vai seguir existindo. Então, o humano ele vai prosseguir nesse caminho. Agora, a gente tem, e isso é importante dizer, né, assim como eu falava do Roussillon pesquisando formas de acesso ao narcisismo primário, né, a gente tem, por exemplo, uma outra psicanalista emérita aqui da América Latina, a Janine Puget, que com outros, né, foi criando o que eles cunharam, né, de psicanálise vincular, que é uma psicanálise que permite, digamos assim, um alcance mais vasto do que antes era pensado das relações de objeto. É como se fosse um alargamento do campo intersubjetivo, onde você pode, na sua prática clínica, entender qual a estranheza que um lhe causa ao falar, ao demandar, ou se relacionar, e permitir que essa estranheza possa ser traduzida em algum símbolo, algum tipo de simbolização que permita uma interação maior do sujeito com aquele que lhe vem demandar algum tipo de coisa. E, nesse sentido, é um avanço enorme e que a gente vai usar nas terapias psicanalíticas, vai usar nas psicanálises. Outro avanço importante, eu acho que há pouco foi lançado, eu acho que foi lançado em Campinas, o livro do Rogério Levi, né, sobre os processos de simbolização. Simbolização sempre foi um tema de indagação, né? Mas dentro da teoria bioniana, foi-se pouco a pouco pensando da importância de você ir criando símbolos e você criar uma representação na mente capaz de ser traduzida, capaz de ser pensada, capaz de ser metabolizada psiquicamente
né, articulada com as emoções, com todas as questões emocionais envoltas a isso, e a partir daí você pensar numa expansão da mente, né, que é outro dos objetivos hoje do ofício do psicanalizar, né. Antes, com Freud, a gente chamava isso de um aumento das vias de facilitação, né, ou uma mudança no sistema defensivo, o uso dos mecanismos de defesa daquele sujeito, né, ou um pensar a respeito do après-coup e como ele foi sendo lugar, né, nessas ressignificações, né, numa compreensão mais profunda da mente. A gente está falando de ampliações do espaço terapêutico que vão favorecer o trabalho psicanalítico. É para qualquer um? Eu acho que não. A internet, as redes sociais têm propiciado um contínuo acesso à informação, nem sempre de boa qualidade. Pensando em tanta desinformação e talvez uma certa banalização da psicanálise, como você avalia a disseminação da psicanálise na esfera pública e social? E qual a sua opinião sobre ações afirmativas da psicanálise nesse contexto? Fake news, desinformação sempre vai haver, né? Muitas vezes tem experts que são influências e que, na verdade, sabem muito pouco do que estão falando. Um sujeito que quer pensar e que realmente pode dar aso a seu impulso epistemofílico, ele rapidamente vai olhar um pouco mais e vai descobrir que aquilo não lhe serve para nada, né? Que é apenas um bem dizer que nada diz. A banalização da psicanálise sempre foi uma preocupação, desde Freud, né, quando ele falava da psicanálise selvagem e tal, e isso já foi bastante discutido. Que talvez eu pudesse acrescentar aqui são como nós, enquanto psicanalistas, devemos estar em ação na polis. Seja qual veículo que a gente for buscar. Um jornal, uma revista, um podcast, uma rede social, uma palestra, uma conversa com as pessoas, e principalmente um campo que a gente inaugurou na IPA, já existia, mas a gente inaugurou no sentido de institucionalizar, né? São ações na comunidade. Eu me lembro que quando a gente criou o IPA nas comunidades, a gente pensava que pouca gente conhecia o que era aquilo fora da América Latina, onde a gente tinha muita gente, conhecia muita gente que fazia um trabalho comunitário, né, ou nas comunidades. E, para isso, a gente criou um prêmio para ver se as pessoas pudessem se animar a mostrar os seus projetos. A gente esperava, como normalmente, quando se lança um prêmio na IPA, você tem 3, 4, 5 projetos para analisar, né? Chegaram 128 do mundo inteiro. Uma lenha para a gente avaliar e escolher quem eram os melhores, né? Eu tenho certeza que a gente praticou injustiças, porque eram muitos bons projetos, né? E aí a gente descobriu como tem psicanalista trabalhando em escola, no ensino médio, em universidade, em centros de recuperação de menores, em hospitais, em policlínicas, no campo legal, né, da lei, nos tribunais, na articulação com advogados, nas universidades, que não são exatamente aquelas que vão falar de psicanálise, a Universidade de Direito, onde, basicamente, quando você pensa em direito de família, você tem que pensar psicanaliticamente também. E aí a gente foi descobrindo que tem muita gente trabalhando e se inserindo, e ficamos muito contentes de saber isso, muito contentes mesmo. Tem muita gente. Por exemplo, teve um trabalho ganhador, se eu não me engano, foi na África do Sul, de um grupo de colegas analistas que faziam um trabalho de ir a centros de refugiados, ou coisa parecida, né, para ver aonde que tinha uma dupla mãe-bebê em sofrimento. E sentava no chão, naquelas esteiras que dão para essa gente mal sentar, mal dormir, né? E sentava com elas e tentava ver de que forma poderia aliviar aquele sofrimento, ajudar aquela mãe a compreender o que estava se passando,
que essa mãe pudesse sentir algum nível de acolhimento que permitisse que ela tivesse algum grau de acolhimento à sua criança, uma vez aliviada da sua ansiedade, e daí por diante. Foi um dos trabalhos ganhadores. Um trabalho lindo, magnífico, que eu acho que é como a gente pode melhor fazer propaganda da psicanálise. Propaganda da psicanálise não é ir para o Instagram e falar que você vai fazer um evento tal ou coisa parecida. A melhor forma da gente propagar a psicanálise, penso eu, é no agir. É quando você está com alguém, seja quem for, que você encontra no mundo, né, e dá a ele algum tipo daquele ser psicanalista que você é. Que o nosso enfoque, a nossa abordagem vai ser sempre diferente, vai ser sempre única, vai ser sempre endereçada àquele sujeito. A nossa abordagem nunca é uma abordagem no sentido, temos que fazer assim. Não é. A psicanálise é do sujeito, ela é do individual. Mas, ao fazer isso, a pessoa fala, opa, quantas vezes eu ouvi pessoas que nem tinham... Eu me lembro um que estava fazendo uma obra aqui em casa, e ele me veio perguntar como é que ele ia fazer, que ele tinha separado a mulher, e a mulher não deixava ele ver o bebê. Meia hora conversando com ele, ele veio na semana seguinte dizer, consegui ver meu bebê. Prazer que isso me deu, né? Prazer enorme. E eu acho que para aquele bebê eu fiz um bem. Eu consegui, naquele contato ali, uma meia horinha, nem sei se foi meia hora de conversa. Ou, por exemplo, uma vez que eu estava no hospital, eu gosto muito de contar essa história, eu era plantonista de um hospital de emergência, né? E chegou uma mocinha com clínica total de apendicite aguda. Só que a apendicite aguda, ela vem com um desvio para a esquerda, o hemograma, muito grande, né? Então, o cirurgião queria abrir, porque era um abdômen estava tudo patognomônico de uma apendicite, e os clínicos lá do coisa, não vai abrir, não tem laboratório para isso, não é possível. Na época eles me chamavam, Nick, tem uma niquiterapia para você fazer aqui. É uma forma de banalizar o que eu fazia, mas ao mesmo tempo de valorizar, né? Lá fui eu conversar com a moça. Depois de uma hora de conversa, nenhum plantão de hospital de emergência lotado como era você faz, mas eu fazia, eu descobri que há um ano atrás, naquela mesma data, o pai dela deu entrada no hospital com um quadro parecido, não foi operado e veio a óbito. Inconscientemente, um ano depois, ela entra no mesmo hospital, com o mesmo quadro, e depois dessa revelação, cedeu. A sintomatologia foi toda embora. E vieram os cirurgiões dizer, mas o que você fez? Não é possível. Mas eu não fiz nada, eu só deixei ela falar. No que ela falou, ela disse que aqui ela veio, que ela mesma não sabia, né? Que bom que não deixaram abrir o abdômen dela, que não ia encontrar nada. Então, eu tenho a impressão de que isso abriu para os médicos do plantão e para essa moça uma compreensão do que é o fazer psicanalítico, que não é niquiterapia, como eles diziam, né? Mas que era uma forma deles entenderem que tem uma certa escuta que, por exemplo, permitia que eu desse ponto nas crianças sem que elas ficassem berrando com 4 pessoas segurando aquela parte que vai ser suturada. Eu ia conversando, olhando o medo da criança, entendendo que ela estava com medo e tal. É o fazer, né? É o fazer que faz com que a gente possa, de fato, mostrar ao que viemos, o que pensamos e o que a gente pode aportar no nosso trabalho. As ações afirmativas, por outro lado, eu sou amplamente favorável a elas. Eu acho que elas são necessárias dentro do meio psicanalítico. Se você olhar para a sociedade, para os congressos de psicanálise, hoje está mudando um pouquinho, né? No Brasil, particularmente, em outros lugares também, você não vê um negro, não vê um indígena,
pobre não entra. Algumas sociedades aqui no Brasil, e nisso nós somos pioneiros, começaram a criar projetos de inserção dessas pessoas na formação psicanalítica. A custo de muito trabalho, muita confusão, você mudar uma coisa que já estava estabelecida é sempre bastante difícil, né? Muito trabalhoso, muito complexo de acolher tanta gente. Mas gente ávida de aprender, ávida de ter essa oportunidade. E que eu acho que vão ser capazes de algo que eu não sou, de atender gente muito mais perto deles, muito mais próximo deles do que eu sou. Sou um garotão, Leblon, nasci no Leblon, me formei numa ótima escola, numa ótima universidade, tive todas as benesses que uma pessoa de classe média boa tem e tal. A minha experiência com pessoas, por exemplo, na universidade ou na rua, que eu brincava na rua, pessoas de outras classes sociais, me permitiu conhecer toda essa miscigenação brasileira. Eu me lembro que meu avô era um homem que veio da Áustria, e ele fazia uma elegia da miscigenação brasileira, que ele considerava isso o futuro. O Brasil seria o país do futuro que permite essa miscigenação. A gente faz isso muito bem, de estar junto, de conviver junto e tal, mas isso vai até um certo ponto. Tem um ponto de estranheza que ele é tão grande que as resistências, de parte a parte, são intransponíveis, ou são muito difíceis de transpor. Por exemplo, o racismo que cada um carrega em si, né? Se conscientizar disso é fundamental, entender que a gente tem que ir, pouco a pouco, diminuindo essas formações racistas que cada um carrega em si, que é o infantil. O infantil é o quê? Cisão, bom e mal, né? A gente abre mão desse bom e mal, mas continua fazendo isso no seu aporte, né, a determinadas, entre aspas, categorias de sujeito, né? Classes de sujeito, religião de sujeito, cor da pele de sujeito, e assim por diante. Então, as ações afirmativas, elas trazem para dentro da sociedade, dos institutos de psicanálise, uma confrontação com aquilo que ninguém, ou a maioria, não quer se confrontar, que traz desconforto, traz mal-estar, dá trabalho. Mas se a gente acredita numa sociedade mais justa, menos heterogênea, mais inclusiva, não tem jeito. Vamos ter que fazer isso e permitir que isso aconteça. Sérgio, tu acreditas que a IPA tem uma compreensão da realidade da psicanálise no Brasil? Eu acho que tem uma compreensão limitada. A primeira questão da sua pergunta é o que é a IPA. A IPA é uma associação de membros. Então, você pode pensar a IPA e responder essa pergunta. Os membros da IPA, que não são brasileiros, eles conhecem a realidade da psicanálise brasileira? Eu diria poucos. Poucos conhecem. Alguns conhecem bem, mas são poucos. Se você pensar no board da IPA, já faz muito tempo que houve uma mudança no sistema de administração da IPA, que antes era administrada por um presidente, um grupo de notáveis, em geral, em sua maioria, europeus, né, para a criação de um sistema mais democrático, que começou com o board de representantes, depois veio a Casa dos Delegados, saiu a Casa dos Delegados e ficou só 7 representantes de cada região, entendendo que a gente teria até então a região europeia, região norte-americana e região latino-americana. E desses 7 representantes latino-americanos, a gente sempre conseguiu ter 2 representantes brasileiros no board da IPA. Eu tenho a honra de dizer que eu sou um deles hoje, seguindo uma tradição de pessoas muito importantes, que eu dou muito valor. Eu não vou nomear aqui, que eu com certeza não vou fazer jus a um ou outro que eu vou possivelmente esquecer de mencionar aqui. As pessoas que me ensinaram muito
com os quais eu fui aprendendo, né, o que é a IPA, no sentido assim, daqueles que estão decidindo, numa instância maior, o que vai acontecer, né? E todos eles, né, sempre tiveram essa preocupação de trazer para o board da IPA, e o board da IPA é um board que, em geral, um representante fica 4 anos, depois sai, pode ocupar um lugar num comitê, pode ser chamado para uma força-tarefa, pode eventualmente voltar para aquele lugar, mas, enfim, esses brasileiros vão dando, né, ao board da IPA uma compreensão do que é a psicanálise brasileira. Nesse sentido, os boards têm sido nutridos dessa compreensão. Eu vou dar uma ideia, né? Uma das coisas que mais surpreende eles é como a gente promoveu uma difusão da psicanálise no país, né? E isso não aconteceu por acaso, isso foi um projeto dentro da antiga ABP, né? Algumas pessoas muito queridas, muito visionárias, né? Pensaram, vamos promover a difusão, aí foi se criando psicanálise onde não havia antes. E sem essa coisa de ter mais sociedade por divisão, né, de um grupo em dois, mas porque outros grupos foram se formando em outras cidades, como você hoje sabe que segue acontecendo. Isso, para eles, é entendido como a psicanálise brasileira é das mais pujantes no mundo. Não é pouca coisa, né? Você tem alguns lugares no Ásia-Pacífico, por exemplo, que é uma região nova, que a gente está começando a ver como é que ela se insere na IPA, já tem um representante com direito à voz, sem direito a voto, mas isso vai evoluir com o tempo, mas é uma região que também a gente espera que vá se propagar bastante, desenvolver bastante. Tem a China ali no meio, que finalmente a gente conseguiu que eles criassem um grupo de estudos lá, e vai se desenvolver, a gente não tem dúvida disso, né? Mas a gente sabe o que se passa na China. A gente conhece a psicanálise europeia mais que um pouco a British Society, algo da italiana, alguns que conhecem um pouco da francesa, um pouco da espanhola ou da portuguesa, eles não sabem. Só quem está andando por aí, indo aos congressos e tal, que tem uma noção melhor. Então, essa é uma questão de que pontes que a gente vai construindo e, a partir daí, podendo fazer com que a gente seja ouvido. Eu vou falar de uma coisa que eu bastante empenhado no momento, né? Vocês sabem que, para a difusão da psicanálise na América Latina, a FEPAL e a IPA se juntaram para criar um Instituto Latino-Americano de Psicanálise, e está divulgando a psicanálise em lugares, em países hispânicos, onde não há psicanálise. A partir daí, e com a possibilidade do atendimento online, me surgiu uma ideia que inicialmente parecia um pouco louca, hoje me parece que é uma forma da gente expandir o universo da psicanálise brasileira, luso-brasileiro, da CPLP, né, no sentido da gente criar talvez um Instituto Africano de Psicanálise, né? Quer dizer, que colegas de língua portuguesa possam começar a se juntar e ver quem na África portuguesa, não estou falando da África inglesa, nem da África francesa, né? A gente da psicanálise francesa nos países africanos de língua francesa, né? Mas aonde é possível, que a gente já fez eventos, né, em alguns países africanos, né, e viu que tem gente interessada. Quem sabe a gente consegue criar nesses países um interesse maior e, pouco a pouco, fazendo o que o Brasil fez no Brasil, o ILAP fez na América do Sul, o IEP, se eu não estou enganado, fez na Europa do Leste, e assim por diante. Ou o Comitê da China fez na China, né? Então, a ideia é um pouco essa. E, para isso, falar sobre isso no board da IPA mostra o quanto nós, brasileiros, né, também estamos interessados em expandir a psicanálise, levar a psicanálise para novos lugares. Bom, Sérgio, infelizmente chegamos aqui ao final, né? O papo foi ótimo, acho Opa, que bastante esclarecedor.
Enfim, eu te agradeço imensamente pela presença, tá? E quem sabe a gente pode combinar, né, uma outra vez para a gente até falar da ABP, né? Uhum, A gente poder falar aí como é que foi essa transformação da ABP para a Febrapse. uhum. Acho que é uma história bem bacana também de se ouvir. É, maravilha. Eu te agradeço muito a todas vocês, ao departamento, né, profissional da Febrapse. É bom ver que ele está em boas mãos e gente fazendo acontecer. Muito bom estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Ao encerrarmos esse episódio, agradecemos a Sérgio Nick por suas valiosas contribuições e reflexões sobre o futuro da psicanálise no Brasil. A discussão sobre a relação entre tradição e inovação, a importância das instituições e a ética profissional é fundamental para compreendermos como a psicanálise pode se adaptar e prosperar em um mundo em mudança. Esperamos que vocês, ouvintes, tenham se sentido inspirados a refletir sobre esses temas e a importância da psicanálise em nossas vidas e na sociedade. Até o próximo episódio do Associação Livre, onde continuaremos a explorar as complexidades da mente humana e o papel da psicanálise na contemporaneidade.